Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Hoje é dia 15/6/2024 e eu tive um sonho a noite passada, não essa noite, mas a noite do dia, hoje é dia 15, foi do dia 13 para 14. Foi de anteontem para ontem, ok? Eu até escrevi aqui, porque às vezes eu esqueço de algumas informações, e dessa vez eu escrevi aqui para não esquecer de alguns detalhes. Ok, vamos lá, esse sonho é interessante, porque eu realmente não sei definir para vocês a realidade, a veracidade, se foi imaginação, enfim. Eu costumo dizer, e nós da doutrina espírita, estudamos bastante sobre esses fenômenos do sonho, né? E sabemos que às vezes é a influência do dia a dia, daquilo que passamos durante o dia. Às vezes a gente sonha com coisa que a gente vivenciou durante o dia, às vezes até um filme que a gente viu, né? Assistiu durante o filme, durante o dia, e acaba sonhando com coisas ligadas a esses filmes, principalmente os de ficção científica. E eles estimulam bastante a nossa imaginação, por assim dizer. Bem, o que não foi o caso desse sonho, ok? Então, como foi esse sonho? O espírito estava no local tipo um sobrado, um sótão. Era assim, né? Um sobrado, uma parte de cima de um imóvel, como se fosse um quartinho, uma coisa assim. Ok? Ele estava em pé. Ele vestia uma espécie de túnica branca, sabe aquelas roupas compridas que é do pescoço até os pés, dos ombros até os pés. No meio dessa túnica branca, tinha como se fosse uma faixa de cor avermelhada, assim que pegava assim no seu pescoço aproximadamente, até o ventre, né? Até a barriga, por ali. Mas como é que isso aconteceu? Eu estava conversando, né? Na minha cabeça ali, ele tinha passado por mim como um vulto, né? Eu estava num local, ele passou por mim como se fosse um vulto. Nesse momento eu estava conversando com uma pessoa, eu tive a impressão, né? De que essa pessoa era a minha avó. Foi a impressão que eu tive, que eu estava conversando com ela. E ela estava assim meio que de lado para mim. Quando nesse momento passou um vulto entre nós, assim atrás de mim, né? Não foi no meio entre eu e minha avó, não. Passou assim por trás, nas minhas costas. Eu olhei, minha avó automaticamente olhou também, né? Aquele vulto passar. Eu decidi ir atrás desse vulto para ver do que se tratava, para identificar o que era aquilo, do que se tratava, né? Aí ele foi em direção a esse soltozinho, ele subiu assim, né? Aquele vulto subindo, e entrou como se fosse uma porta estreita, pequena, tipo um solto, um sobrado. Então aquele vulto, que era de uma cor escura, parecido assim com uma nuvem, né? Uma nuvem negra, né? Uma nuvem assim, uma coisa estranha. Essa nuvem ela foi se transformando. Foi se transformando nesse irmão, cujas vestes eu já mencionei acima. E ele era alto, ele tinha uma altura boa, assim, tipo 1,80 m e magro. Isso eu esqueci de escrever aqui. Mas ele era alto e magro, né? Não era forte, robusto, não. Ele era bem alto e magro. Então foi se transformando nesse irmão, como eu mencionei, né? De alguma forma, eu sabia de, de quem se tratava. Eu não sei. Tipo assim, não me era estranho ele. Tipo, ou ele, ou o que se passava com ele. Eu acho que
Acho que mais o que não me era estranho era o que se passava com ele, Consegui a palavra certa agora. O que estava ocorrendo com ele. Não que eu conhecesse, né? Mas sim o que estava passando. O que ele fazia, eu não acho que... Eu botei aqui, ele trabalhava. Eu não sei o que ele fazia. Realmente eu não sei o que ele fazia. Entendeu? Se era algo errado, eu não sei. Eu acho que no sentido de prejudicar os outros, não. Ele podia estar fazendo algo errado para com ele mesmo. Eu sei que eu lhe perguntei, né? Porque ele era daquele jeito. O que ele estava vendo? Aí ele me disse, né? Que ele e Deus não se gostavam. E que Deus o odiava. Aquele lá, Deus me odeia. Ele falou para mim assim. Não por verbo, tá, gente? Mas por pensamento. Era interessante que isso, eu tenho sempre muito notado isso. A gente não fala. Interessante isso. Mas seja como for, é assim. Eu falei para ele que ele estava completamente enganado e que Deus sempre o amou. E ainda o ama muito, né? Eu falei para ele, cara, é engraçado. Eu falei, você está enganado. Deus te ama e sempre, Deus não deixa de te amar. Tu não sabe o que você está falando, né? Você está enganado quanto a Deus. E ele me olhou nesse momento, ele, tipo assim, ele, tipo, parecia que ele era novidade eu falar isso para ele, né? Me pareceu que ele ficou muito chocado, assim como novidade. Aí, como Deus me ama? Será que Deus me ama mesmo? Será? Tipo assim, né? Tipo, Deus não me odeia? Tipo como eu estivesse falando uma coisa nova para ele. Vocês entenderam? Né? Então, eu falei para ele, e ele duvidava, ficar admirado por saber. Deus me amava do jeito que eu era, né? Tipo, pensando, desse jeito que eu fui, que eu sou, Deus me ama. Mas eu pessoalmente, não acho que ele fazia mal para alguém, não. Eu acho que não. Eu acho que o mal que ele fazia era para ele mesmo. Acho que ele se decidiu, né, tomar essa decisão de se afastar de tudo e de todo mundo, de todos. Talvez ele tenha se arrependido de algo, ou talvez alguém tenha convencido a ele, né, de que ele não prestava. E por isso acreditou que Deus o odiava. Acho que foi mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Não sei o que aconteceu com esse irmão depois, não. Depois que eu saí, né, depois de tudo se passou, a minha última imagem dele foi a dele me olhando com uma certa paz de compreensão melhor do que eu me havia falado. Bem, enfim. Seja como for, né? Espero que Deus esteja mais vivo dentro desse irmão, claro. Que ele consiga encontrar novamente o caminho que o perdeu. Que ele consiga retornar. Porque, é claro, nós sempre saímos da estrada, não é verdade? Eu acho que todo mundo que está aqui, nós de vez em quando saímos da estrada. Só que alguns de nós demoramos mais tempo para retornarmos a essa estrada, né? A gente sai da estrada, da boa estrada, do bom caminho, e nos empreamos de certas estradas que às vezes o retorno fica difícil. Alguns vão muito mais longe e o retorno fica mais difícil. Não é isso? Então precisamos sempre de ajuda. Bem, esse foi o sonho dessa noite que eu falei para vocês de anteontem para ontem. Não posso dizer para vocês se foi imaginação minha, acredito que não, porque eu acho que onde nós estivermos, nós estaremos sempre de alguma forma perto de alguém, porque quando o corpo dorme, nós sabemos que nós, espíritos, vamos para algum lugar, certo? Fazer alguma coisa, estudar, trabalhar ou fazer besteira também. Isso depende da nossa vontade, do momento, né, que estivermos fora do corpo. Tem dias que a gente quer estudar, né? Isso é meio que semelhante como a gente aqui está aqui na Terra, né? Tem dia que a gente está com uma boa vontade para ir trabalhar, o trabalho dá uma ótima produção.
tem dia que a gente não tá afim, né? E vai trabalhar e faz besteira. Então a gente, quando está fora do corpo, quando o corpo adormece, que é o sono, né? O sono é o descanso. Olha lá, o que é sono? Sono é descanso. Sonho é o quê? É aquilo que o espírito vivenciou ou imaginou ter vivenciado. Isso é o sonho, ok? Então nós, quando saímos do corpo, temos maior liberdade para irmos onde quer, né? Que não nos esteja interditado, claro, não é verdade? Mas podemos ir a lugares que o corpo não permite que a gente vá, não é verdade? Por exemplo, bem simples isso, se eu quiser visitar o Japão, eu ao adormecer, né? Se eu continuar com essa vontade, for minha vontade do espírito, ok? E achar que é legal, isso é minha preferência, porque quando a gente está no corpo, a gente acha que a nossa preferência é essa ou aquela. Mas quando a gente vê a liberdade do corpo, a gente toma decisões diferentes. Mas vamos supor que seja mesmo uma decisão minha de espírito. Eu vou no Japão em milésimos de segundo. Eu adormeço aqui, saio do corpo, vou lá em milésimos de segundo. Não precisa de avião nem de jato. Não é verdade? Eu vou lá no Japão tranquilo. Qualquer parte da Terra, né? É claro, vamos pensar bem sobre isso, né? Mas na maioria, a parte material, física, sim, você pode ir para qualquer parte do mundo. Basta que você queira. E que seja a tua vontade. Que essa vontade que a gente às vezes pensa que tem, né? Quando a gente sai do corpo à noite, as nossas vontades mudam. Não é verdade? A gente começa a dar preferência para isso ou para aquilo. Ok? Sendo assim, isso é o sonho. Ok? Então nem sempre a gente consegue defini-los. Se são verdadeiros, se são imaginação, o que quer que seja. Eu já postei um vídeo anteriores aqui, falando sobre esse processo da gente lembrar do sonho ou não lembrar. Não vou entrar no detalhe agora, mas se vocês quiserem ter conhecimento mais sobre isso, assiste os vídeos anteriores meus que falam sobre os sonhos, né? Tem uns 3 ou 4 vídeos que falam sobre isso. E o título está alguma coisa ligada a sonho, ok? Fiquem na paz de Deus, espero que gostem dessa coisa que eu estou dividindo com vocês, que é uma experiência vivida por mim, ok? E não esqueçam de dar o like e contribuir com o canal, se inscrevendo e dando aquele like que é o dedão para cima, ok? E o título vai ser Sonhos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.